Olá, eu sou o Thiago, eu faço parte do grupo que vai fazer o jogo conjunto e os participantes são a Júlia Macedo de Castro, eu, Thiago Faustino de Siqueira e o William Kraus. Eu vou começar o meu vídeo falando um pouco sobre o documento da especificação de requisitos para depois estar passando para a explicação dos diagramas. Ok, primeiro sobre as regras do jogo. São 2 jogadores em um tabuleiro 4x4 e cada jogador ele possui argolas de 3 tamanhos diferentes. E as principais informações visuais do jogo podem ser observadas nessa figura aqui. A gente tem uma área que é o tabuleiro do jogador local. Na direita a gente tem o adversário e o tabuleiro na área central. Eu não vou me estender muito sobre quais são as condições de vitória e derrota no jogo e também as regras, porque ele é muito semelhante ao Goblet Gobblers, que o professor passou como exemplo, e eu vou deixar para focar mais na especificação de requisitos. O requisito 1, 2, 3 já estavam disponíveis no documento de exemplo que o professor disponibilizou, então não vou me estender neles. O 4 seria o requisito de selecionar uma argola no espaço do player. O 5 seria posicionar essa argola, né? Aí vendo também a questão das regras do jogo, mas não vou entrar nisso. Requisito funcional 6 seria selecionar uma célula no tabuleiro. O 7 seria mover um conjunto entre as células. O requisito funcional 8 seria receber o movimento. No caso, Receive Move, do próprio Dog, também estava no exemplo do professor. Esse aqui, que é o que recebe o aviso de abandono da partida. E o nosso requisito funcional 10 seria restaurar o estado inicial, que é semelhante ao que o professor usou de exemplo em uma das videoaulas, resetar o tabuleiro, no caso, o Reset Game. É basicamente isso. E os requisitos não funcionais, temos 3. Seria a interface gráfica feita em Tkinter, né? Os diagramas no Visual Paradigm e a própria interface do programa. Aqui está um exemplo de como vai ser a nossa interface, que eu já havia mostrado, porém está aqui. E agora com respeito ao diagrama de casos de uso, é o primeiro diagrama que eu vou estar apresentando, já para fazer conexão dos itens dele com o documento de especificação de requisitos. Os que estão pintados em verde são os casos de uso relacionados ao DOG, certo? E em roxo nós temos nossos casos de uso elaborados pela equipe, certo? O primeiro deles é o Initialize, depois vem o Start Match, Receive Start, Receive Move, e temos também o Receive Withdrawal Notification. Temos 2 atores, né? No caso o Player Interface e o Dog Actor. Vamos começar com o caso de uso Select Ring. Esse caso de uso seria quando um jogador seleciona uma argola que está presente na sua área de peças. E quando essa argola for selecionada, vai acontecer algum tipo de aviso visual pro usuário. Atualmente, só acontece de se você clicar, ele aparece aqui embaixo que foi selecionado. Porém, a gente vai mudar isso em entregas futuras. O próximo caso de uso que eu vou estar detalhando vai ser o caso de uso Place Ring, no caso posicionar a argola no tabuleiro. E o programa então ele tem que permitir que o jogador que está habilitado, no caso para jogar naquela rodada, ele coloque a argola selecionada numa posição do tabuleiro. O programa ele então verifica, né, se essa posição de destino é aceita e faz todos os detalhes de verificação, que a gente não está entrando aqui, a gente está em outro nível de abstração. E essa jogada é enviada para o Dog Server, no caso Receive Move, certo? Se acontecer algo irregular, no caso essa jogada não é permitida, colocou num lugar errado, colocou num lugar que não é possível colocar aquele tipo de argola, o jogador vai ser notificado que aquele lance foi irregular e o programa ele vai aguardar uma nova ação do jogador, certo? Toda vez que você coloca um anel no tabuleiro, o programa vai fazer a verificação se o jogo acabou, certo? O caso de uso Select Cell, como é uma ação local, assim como o Select Ring, eles não estão ligados com o Dog Actor, certo? Só apenas aqueles que enviam informações pro servidor, não só de forma local. E o Select Cell é a mesma lógica do Select Ring. Se você tiver com uma célula selecionada e clicar nela, ela deseleciona e você consegue selecionar as células do tabuleiro. No caso, nossa prévia de interface também tem essa funcionalidade. Você consegue selecionar e ele vai te retornar a posição da célula do tabuleiro que você está clicando. O próximo caso de uso é o caso de uso mover conteúdo da célula.
tem várias verificações nele, no caso, porque tem várias regras que você tem que respeitar. Uma delas é que você não pode, por exemplo, você clica numa célula para mover um conjunto, você não pode passar por cima de nenhuma outra célula que tenha já argolas. Além de que você tem que mover o conjunto inteiro, você não pode, se tiver um conjunto com 3 argolas, dos 3 tamanhos, as 3 argolas, você não pode mover só a argola azul, por exemplo. Isso você não pode fazer, você tem que mover todo o conteúdo da célula. Por isso que o nome é Move Cell Content. E, por último, temos o Restore Initial State, que eu já tinha dito na outra parte, mas faz a limpeza do tabuleiro e volta o jogo pro estado inicial, ou seja, a partida sai do estado que estava antes para não iniciada, certo? E o conteúdo do tabuleiro é limpo, etc. Ele volta pro estado inicial, como o nome já diz. Esses são os nossos casos de uso. Agora, partindo para o detalhamento do primeiro caso de uso, vai ser o caso de uso Start Match. Então a gente começa nesse nodo aqui, pega o status atual do jogo, vem para esse nodo de decisão. Se o status for em espera, ele vai esperar o usuário começar e vai vir para esse outro nodo de decisão. Se o usuário começar o jogo, ele vai mandar um request para começar aquela partida, vai analisar a resposta desse request e vai vir para cá. Se a resposta desse request for para não começar, ele vai lançar uma notificação de problema. E se for começar, ele vai inicializar os jogadores e vai vir para esse nodo aqui. Se ocorre o começo do jogo localmente, ele vai setar o status da partida para local action, que a gente vai detalhar daqui a pouco no outro diagrama. E se não começar, ele vai se não começar localmente, né, no caso, ele vai setar o status daquela partida para aguardando a movimentação do jogador. Ambos os casos vêm para esse outro nodo aqui, que atualiza o estado atual do jogo e atualiza também a interface. Depois eles vêm para cá e aí sai desse caso de uso, né? Aqui no nosso diagrama do local action, a gente começa nesse nó, vai para cá, e se a gente clicou na argola, né, selecionou uma argola, a gente vem para esse caso de uso aqui, né, referenciado do Select Ring. Se a gente desselecionar a argola, né, a gente vai voltar para cá. Então fica nisso. A pessoa pode ficar selecionando e desselecionando. Se a pessoa tá aqui, né, é porque ela selecionou uma argola. Se ela clicar uma célula válida para aquela argola aí, uma célula destino válida, ele vem para esse caso de uso referenciado Place Ring. E depois vem para cá. Certo? Agora para esse lado, mesma coisa, né? Se ela clica na célula, vem pro Select Cell, se ela clica de novo, né? Ou se ela cancelar a seleção, volta pra cá. E fica nisso até a pessoa fazer alguma coisa diferente. Se ela clicou aqui, selecionou a célula e ela seleciona uma célula destino válida, ele vem pro Move Cell Content, que é o outro caso de uso. E depois vai para esse nodo aqui e finalmente sai do caso de uso do local action, certo? E também quando ele vai mover o conteúdo da célula, ele tem a opção de estar cancelando o movimento, né? No caso de a pessoa clicar na célula, com o conjunto, por exemplo, e não quer mais mover, sabe? Não quer mais mover para outra célula. Ela consegue cancelar esse movimento. Não necessariamente ela precisa prosseguir, né? Ela pode seguir fazendo outra jogada. O próximo caso de uso a ser detalhado vai ser o caso de uso Receive Move, certo? Então ele começa aqui nesse nó e ele vai conseguir o status atual do jogo. E aí, se o status atual do jogo for aguardando movimentação, ele vai receber uma movimentação, né? Que vem do servidor e vai vir para esse outro nó. Então, se o servidor não retorna para ele esse movimento recebido, ele vai ir lá para baixo, já vou lá. E vamos pro recular, que seria ele recebeu o movimento, né? Ele vai vir para esse nó aqui. Se o tipo do movimento que ele recebeu foi o movimento daquele outro caso de uso Place Ring, ele vai prosseguir e vai colocar aquele anel
na célula que foi selecionada. E se o tipo do movimento for Move Ring, no caso Move Ring Set, né? Ele vai para esse outro caso de uso de Move Cell Content, no caso, né? Que a gente viu. Ambos vão também para esse nó de decisão, que atualiza o estado do jogo e posteriormente atualiza a interface do usuário, certo? E aí depois eles vêm e saem desse caso de uso por essa saída aqui. Aquele else que a gente tinha visto, no caso de se o status não for aguardando o movimento, é porque se o status atual não for qualquer outro que não seja aguardando o movimento do jogador, não faz sentido ele estar dentro do caso de uso de receber movimento, né? Por isso que ele sai direto aqui. E esse foi o detalhamento do segundo caso. Agora, o último caso de uso a ser detalhado é o caso de uso place ring, ou seja, posicionar aquela argola no tabuleiro. E começando aqui, a gente está nesse nodo, a gente vai conseguir o status do jogo. Se o status do jogo for que houve um movimento local, no caso, um local move, ele vai pegar o tipo de anel que está selecionado. Se o anel não está selecionado, ele vai lá para baixo, já vou detalhar isso depois. Mas o regular seria o anel estar selecionado, certo? O tipo de argola estar selecionado. Se está selecionado, ele vem para cá, certo? E ele valida, né? Tem uma parte de validação, de verificação da posição destino que a pessoa selecionou. E aí ele vem para esse outro nó, que se aquele destino que ele selecionou não for válido, ele vai notificar aquele usuário, ó, a posição que você tentou inserir não tá certa, não foi válida. Se for a ação regular, né, no caso, se for um destino válido, ele vai decrementar 1 na quantidade de argolas disponíveis que o usuário tem, no caso, argolas daquele tipo, né, que ele colocou, vai decrementar em 1 e atualizar esse contador, e vai colocar essa argola no tabuleiro propriamente falando. E aí ele define esse movimento que ele vai, no caso essa jogada que ele vai enviar. Ele vai definir como é que vai ser esse movimento, os detalhes dele. E aí depois disso, ou seja, como eu tinha mencionado lá atrás, ainda falando sobre os casos de uso lá no começo, eu mencionei que sempre que uma argola é colocada numa posição do tabuleiro, ele vai fazer essa verificação, né? Que é justamente o que acontece aqui. Ele avalia se o jogo chegou ao fim. Então ele avalia, vem pra cá. Então se o jogo não terminou, ele continua. Ele vai atualizar o turno do jogador, ou seja, passa de ser um jogador pro outro e vai marcar próximo no movimento a ser mandado, né? Ou seja, tem movimento ainda pra acontecer, o jogo não chegou ao fim. Caso o jogo tenha chegado ao fim, ele marca como finalizado, certo? E envia o movimento. Eles ambos vêm para esse nó aqui, que assim como todos os outros dois que a gente falou, atualiza a interface do usuário e retorna o movimento a ser realizado e sai desse caso de uso. Agora o diagrama do domínio do problema. A gente tem 4 classes, começando aqui pela classe player, que tem somente um atributo, que é o nome, que é uma string. É composto, no caso, aqui outra classe, Game Player Interface, é composto por 2 players. Então, cada player tem um Game Player Interface e cada Game Player Interface tem 2 players. Esse Game Player Interface tem alguns atributos, no caso, uma janela, que é o específico do tkinter, um canvas, que é um canvas específico do tkinter também, um status message, que é uma string, mounted, que é um dicionário de string e qualquer outra coisa, ou nada. No caso, isso faz sentido quando você olha o código. O anel que está selecionado no momento, aí com o ring type, né? Ring type, no caso, dentro do código que a gente fez, é um enumerate com os tipos dos anéis disponíveis, que são vermelho, verde ou azul. Ou nenhum, né? Porque pode ter nenhum anel selecionado. A quantidade de anéis vermelhos, a quantidade de anéis de argolas, perdão, eu
falo anéis sem querer, de argolas verdes e a quantidade de argolas azuis, que são inteiros. A outra classe é a classe board, que ela só tem um argumento que é uma lista de classes, de objetos que vem da classe cell, que são apenas booleanos para dizer se tem vermelho, se tem azul e se tem verde naquela célula, certo? Que é só esse tipo de, é só essa informação que eles precisam guardar. Um tabuleiro é composto por 16 células, certo? E cada célula pertence a somente um tabuleiro. E é isso que eu tenho para mostrar no diagrama de domínio de problema. Agora eu vou falar sobre o diagrama de interface, certo? Começando aqui, a gente tem um enumerate com os tipos de anéis disponíveis, no caso vermelho, azul e verde. Esse enumeration é aqui associado com o Game Player Interface, que tem como atributos uma janela, um canvas, status message. Isso aqui tudo a gente já tinha visto no diagrama anterior que eu tinha mostrado, né? Esse aqui é o que integra os dois diagramas, basicamente. O Game Player Interface, ele usa essa classe das constantes, mesma coisa para o tile, que é, esse tile é basicamente os assets que a gente usa em formato de tile, no caso. Então, esse Red ID, Green ID, Blue ID são IDs para cores, né? Porque o tkinter funciona com... Enfim, é detalhe de implementação da parte visual do tkinter. E também a posição do tile, que é uma tupla com dois inteiros, x e y. Board origin, que é basicamente a origem do tabuleiro, digamos assim. E o que acontece quando você clica nesse tile, né? No caso, uma função. Ou quando não acontece nada, né? Tem os os também, né? Pode ser nenhum. E é isso. O tkinter, o evento do tkinter, ele está associado com esse tile. O Game Player Interface, ele tem 16 tiles, no caso, que são as 16 células, né, que a gente tem. E cada célula tem só um Game Player Interface. Aí, aqui na janela, a gente tem que o Game Player Interface tem uma classe TK, no caso, né, do tkinter, que no caso é a janela, essa window aqui, e um canvas também. E um canvas tem 16 tiles, no caso as 16 células do tabuleiro. E o tile, ele usa aqui o arquivo de constantes, assim como a classe Game Player Interface, porque essa classe de constantes aqui, ela também vai ser usada por esse método aqui do tkinter photoimage, que é o jeito que a gente coloca as coisas na tela, no caso, né, as imagens, assets, etc. Usando esse recurso do photoimage, carregando um path, que, deixa eu ver onde é que... Aqui, assets é um dicionário com uma string, no caso é o path daquela... É o nome daquela imagem, no caso, e aí chama aqui o photoimage. E outros atributos também, que são atributos que a gente usa nos cálculos para posicionar e deixar as coisas em tamanho... como é que se diz? Dinâmico, né? No caso, o tamanho da janela, o tamanho das coisas se adapta em relação ao tamanho da janela que a pessoa colocou. Agora, por último, o diagrama do dog. No caso, a gente pegou de referência, né? A gente só colocou o nosso Game Player Interface aqui para integrar, mas o resto das coisas foi conteúdo retirado das videoaulas e dos arquivos disponibilizados pelo professor. Mas, em resumo, tudo que está em amarelo aqui é relacionado ao dog, né? Por conta... a gente não deveria implementar métodos nas classes, né? Mas isso aqui é só para deixar claro o que é... do que é isso aqui, né? Se só colocasse start status, talvez não ficasse muito claro do que se tratava.
Então, o Dog Player Interface, ele tem um atributo Dog Server Interface, que é o Dog Actor, no caso, né, do nosso próprio diagrama de casos de uso, a gente era o que estava na direita. E o nosso Dog Actor, ele tem aquelas três initialize, start match e o send move, né? Colocamos aqui também, para ficar claro. O initialize dele tem o player name, o player actor. Start match tem o número de players que tem, e o send move tem o dicionário de movimentos de jogadas para estar sendo enviado, tá? Gameplay Interface são os mesmos atributos, não vou estar repetindo. E é isso, Gameplay Interface, então ele está associado com o Dog Player Interface, por isso essa seta de associação aqui.